aqui para que possamos todos juntos estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho, que possamos agora todos juntos da exposição doutrinária, fazermos essa viagem no tempo, voltar com Jesus e pouco a pouco ir extraindo da sua mensagem o que nós conseguirmos trazer para o nosso dia a dia, transformando aprendizado em conhecimento. Sempre que nós buscamos uma informação, trazemos ela para a nossa vida e facilitamos a nossa vida, nós temos o conhecimento. Até lá, são dados, informações. Conhecimento é quando nós aplicamos na nossa vida para facilitar o nosso processo evolutivo. E o tema reservado para nós hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Sobre os brandos e os pacíficos, as bem-aventuranças. Quando Jesus nos traz uma plataforma, Ele nos deixa um grande ensinamento e nos diz assim: feliz daqueles que são brandos e pacíficos. E nós vamos, ao decorrer da doutrinária, entender a importância da mansitude, de ser brando, de ser pacífico para a nossa própria saúde, para o nosso próprio progresso espiritual, para que nós possamos, a partir disso, também ser brandos e pacíficos com as pessoas que convivem com nós, para o próximo. Então, seguindo aqui, vamos começar pelas obras utilizadas para esse encontro. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a leitura final, O Espírito da Verdade, um livro de Chico Xavier e Evandro Vieira, com Colher de Garganta, que é o texto final. E nós temos também Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque este livro da Joana de Ângeles é um livro extremamente importante. Ele traz Jesus para a nossa atualidade. É um livro que você começa a ler ele, termina e você volta de novo. Você pode aprender todos os dias o que Jesus faria. E atrás desse livro, eu separei aqui para trazer para vocês, ela traz sobre as bem-aventuranças. Já na introdução do livro, ela diz assim: o Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos. Olha a importância das bem-aventuranças. É o desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que ouviram jamais se desimpregnaram de sua magia incomparável, e as bem-aventuranças ecoam até hoje o mundo inteiro. Então, olha a importância. Olha a importância. E mais um pouquinho para frente ela diz: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Por que Joana de Ângeles traz Jesus descrucificado? Para que nós possamos entender que somos espíritos imortais. É sobre a verdade do Espírito. Durante muito tempo, em muitas reencarnações, nós ficamos apenas com a imagem de Jesus na cruz.
como ainda temos essa imagem, ela ocorreu. Mas a nova era, o tempo de hoje, a nossa atual reencarnação, quer nos trazer para o período, para o tempo depois da crucificação. A mensagem de Jesus vivo, ressurreição. O Espírito continua, a vida continua. E o que eu estou fazendo para me aproximar cada vez mais desse Espírito imortal, da minha própria espiritualidade? Isso vai afetar diretamente o meu emocional, vai afetar diretamente como eu lido com as pessoas, vai afetar diretamente sobre ser brandos e pacíficos. E para começar, nós vamos trazer bem o início do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus 5:5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Nós vamos agora, pouco a pouco, entender o que Jesus queria nos dizer com essas palavras, com a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei. É uma lei divina. Nós precisamos exercitá-las dentro de nós. Observe que nós não conseguimos nem identificar em nós o que nos está incomodando, o que está nos faltando, qual é a nossa ideia sobre esse sentimento, sobre essa sensação, se nós não começarmos a paciência dentro de nós. Por isso a importância. É impossível organizar os pensamentos com inquietação, com indignação, com cólera, com ódio. E aonde isso vai nos levar? A tristeza. Muitas vezes a depressão, que é uma doença real, não é mimimi, não é frescura. Depressão é uma doença séria. Mas, em 95% dos casos, a pessoa consegue se curar. E por que eu estou dizendo isso? Porque começa pelo pensamento. Começa pela vontade. Começa entendendo as próprias emoções. Por isso que muitas vezes não é só tomar o remédio. O remédio vai trazer o equilíbrio, mas ele não vai te dizer o que emocionalmente está acontecendo com você. Por isso, Joana de Ângeles diz: traga Jesus como terapeuta. Ou seja, busque a sua espiritualidade. Busque entender o que está acontecendo com você. Muitas vezes é o seu distanciamento da espiritualidade. Se nós somos espíritos, que somos espíritos, e nos afastamos da espiritualidade, o que nós esperamos? Se nós vivemos só para a matéria, o que nós vamos encontrar? Aflição, angústia. O consolo não está lá. O consolo não está lá. O
consolo está onde? Em encontrar a espiritualidade em nós e nos aproximarmos de Jesus, a entender por que estamos sofrendo, que sofrimento é esse, de onde ele vem. Muitas vezes nós nem paramos para pensar, de onde está vindo? O que está acontecendo comigo? É muito importante. É importante serenar o coração para que nós possamos entender o que está acontecendo dentro de nós. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para seus semelhantes. Aqui fica bem claro: tudo aquilo que nós entregarmos ao próximo, nós receberemos. Então a nossa atitude já começa com a convivência. Porque muitas vezes, esse não parar para pensar, não parar para analisar, não parar para se questionar, faz com que eu também entregue tudo isso para quem eu estou convivendo. Eu não dou nem um bom dia e nem sei porque eu não estou dando bom dia. Eu já estou acordando irritado e nem sei por que eu estou acordando irritado. Como é que está a qualidade do sono? A oração que acabou de ser feita falou das toxinas, né? Cientificamente já foi comprovado que nós liberamos toxinas que são danosas para nós na noite de sono, mas tem que ser um sono profundo. Então como é que funciona? Durante o dia nós vamos trabalhando, vamos entregando nossas responsabilidades, vamos ouvindo coisas, vamos pensando, vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo. Na noite de sono, no sono profundo, nós esvaziamos esse copo, que são as toxinas, e no outro dia já estamos bem novamente. Mas isso é no sono profundo. Se nós não estamos conseguindo ter uma noite de sono que faça com que nós nos aprofundemos, precisamos entender o que está acontecendo conosco, porque isso vai refletir no nosso dia a dia e vai ser impossível trabalhar os brandos e os pacíficos em nós. Então, tudo isso faz parte para que nós possamos tranquilizar o nosso espírito e fazer o que nós viemos fazer na atual encarnação. Mas é uma vontade nossa de nos conhecermos e nos aproximarmos disso para irmos melhorando. Qual é o ambiente que nós estamos frequentando? Quais são as pessoas que nós estamos alimentando ao nosso lado? E uma pergunta ainda mais profunda: o porquê que eu fico se não me faz bem? O porquê que eu continuo algo se não me faz bem? Eu falo para vocês e me ouvindo também. O porquê será? Em algum lugar a gente entende que nós não somos merecedores. Existe culpa. Culpa de quê? Existem culpados? De quem é a culpa? Porque eu não estou vendo culpa, eu estou vendo experiência, aprendizado. Mas entende quando a gente consegue e a gente começa a entender que existem culpados? A culpa é desse, a culpa é daquele. Não existem culpados. É sobre experiências, aprender com o que não foi bom e a partir daí seguir. É sobre isso. E como Buda, quando nós vamos encontrar culpado, nós vamos encontrar o que? A cólera, o ódio. Impossível, estamos nos distanciando do branco e do pacífico que Jesus nos disse. Então, aí vai mais uma explicação dessa importância. A raca, aqui é o seguinte, a raca que Jesus fala, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava
cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mais longe, Jesus diz, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. O que Jesus quer dizer com isso? Olha o poder dessas palavras. Por que será? A gente faz a pergunta, mas o que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Por que será que Jesus reprova tanto essas palavras? Kardec vai nos ajudar. É que toda palavra ofensiva exprime o sentido contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Olha o poder das palavras. Quais são as palavras que nós estamos pronunciando? Há caridade nessas palavras? Há o brando e o pacífico? Ou há ódio ou há cólera? Por isso Jesus condenou, porque naquela época os hebreus raca, cuspiam. És louco? Isso é danoso para quem fala e para quem recebe. Se a pessoa não está preparada com ela mesma, se ela não se conhece, ela capta aquelas palavras para ela e ela gera muitas angústias, e ela gera muitos dissabores, e ela prejudica a própria saúde. Então olha a importância das palavras. Há fraternidade nas nossas palavras? Há amor? Há paciência ou há ódio, há cólera? Ou nós estamos tirando aqui de dentro de nós coisas ruins e emanando para os outros? Olha a importância de entender qual é o diálogo que nós estamos estabelecendo com o outro. E vocês sabem por quê? Porque esse diálogo é o que nós estabelecemos com nós mesmos. Todo aquele que age com cólera e ódio para o próximo, ele faz isso consigo mesmo. É danoso, prejudica, tira o tempo das nossas vidas, encurta o nosso processo reencarnatório, esvazia o nosso fluido vital que nós tanto precisamos. E aí pode entrar a tristeza de novo, e aí pode entrar a depressão, e aí pode entrar a ansiedade, porque não cuidamos as próprias palavras. E só quem pode fazer isso somos nós. Porque nós não estamos falando aqui de palavras lindas, palavras do dicionário, nós estamos falando em fraternidade e amor. Há muitas maneiras de demonstrar e de apontar o caminho, de ensinar ou de deixar claro o nosso limite, encontrando palavras que não ofendam o outro. Caridade, caridade moral. Nós conseguimos. Nós não estamos falando aqui de ficar parado, aceitando tudo, porque isso não é amar a si próprio. É sobre contar palavras para sim estabelecer um limite, porque se nós não sabemos nosso limite, qualquer pessoa faz o que quiser conosco. E muitas pessoas, não adianta deixar claro o seu limite, ela não vai entender. Você vai ter que falar. Ou você fala, ou prejudica a sua saúde. Tem uma outra pesquisa muito importante. Uma pesquisa sobre o câncer que foi feita. Muitas vezes, quando nós queremos só agradar o outro, dizer sim para o outro,
mas estamos nos desagradando e dizendo não para nós, e nós fizemos isso consequentemente, nós jogamos essa frustração de dizer sim para o outro e não para mim, para o corpo, e nós podemos gerar um câncer. Então, olha a importância de entender o nosso limite. Não é não, sim é sim. E se nós não dissermos isso, como o outro vai saber? O outro às vezes está lá no turbilhão dele, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e te envolve. Oh, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ok. Vamos lá. Eu vou determinar se eu quero ou não. Brandos e pacíficos. Lembre de Jesus. Joana de Ângeles, Jesus na atualidade, diz o seguinte: a tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é invencível nem perfeito. O que nos leva a entender que nós só estamos recebendo hoje aquilo que nós já conseguimos entregar ao próximo. Porque nós estamos num progresso evolutivo, num planeta de provas e expiações. Então nós passaremos por situações, vamos tentar melhorar um pouquinho aqui, vamos cair ali de novo. Mas a compaixão conosco, diante das nossas dificuldades, vai ser aquela compaixão que nós já entregamos. A tolerância que nós tivermos com os infelizes, como diz Joana de Ângeles, vai ser a tolerância que vão ter conosco quando nós não estivermos bem. Nós recebemos aquilo que entregamos. Por isso Francisco de Assis diz: é dando que se recebe. Mas se nós estivermos no turbilhão, na correria, sem pensar em nada, nós não conseguimos nem identificar o que nós estamos entregando. Qual é a qualidade disso? O que nós estamos fazendo com o nosso processo evolutivo? Lembre da porta larga e da porta estreita. Nós estamos com a espiritualidade ou nós estamos só com a matéria? Vou falar sobre isso agora. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Então, como assim? Como assim bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra? Kardec faz um resumo para nós. Eu fiz um resumo do resumo, dividi em 3 partes, e vamos começar para entender o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Primeiro, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Não é verdade? Nós precisamos. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Porque muitas vezes, durante muitas encarnações, nós temos uma interpretação equivocada. Ou nos agarramos à matéria e esquecemos da espiritualidade, ou nos agarramos à espiritualidade e esquecemos da matéria e do progresso material, que é importante. Então não foi isso que Jesus disse. Ele disse: não dê atenção maior para os bens terrenos. Mas ele não disse assim, eu condeno os bens terrenos. Não progrida, né? Eu falo disso. Ele falou: não dê importância maior, porque isso vai prejudicar a sua saúde. Não disse essas palavras, mas se nós estudarmos, vamos entender que é isso. Você vai se prejudicar, vai criar apego. Quando você desencarnar, não vai conseguir sair da terra. Entende?
E nós vamos achando muitas vezes que a matéria é tudo que nós temos. Não queremos nem partir. Nossa, não tem lugar melhor que a terra. E cadê minhas coisas? E meus bens? E a idade vai passando e nós vamos nos batendo com isso. Vamos deixar tudo para depois? Ou vamos pensar agora? 2. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assabancados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Não é assim. Nós estamos no momento de provas e expiações. Os violentos ainda se sobressaem sobre os pacíficos, mas Jesus diz: não será para sempre assim. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados de filhos de Deus. Por isso, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Não é porque os que agem com força, com cólera, com ódio, num planeta de provas e expiações, misturado com os brandos e os pacíficos, terão lugar aqui. Não é isso. Por isso, Jesus diz: não será para sempre assim. É a idade evolutiva do planeta no qual vocês se encontram, mas tudo progride, e o planeta também. E conforme vai progredindo, só haverá espaço para os brandos e para os pacíficos. Para os violentos não. Vão ter que ir para outro lugar, cumprir sua reencarnação em outro planeta, porque nesse Jesus promete para nós: não será mais admitido. E terceiro, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento do mal. Então nós temos hoje provas e expiações. Vamos passar para a regeneração, aonde não vão mais reencarnar os violentos aqui, e ainda assim chegaremos ao mundo ditoso mais para frente. Então, quando Jesus fala que os brandos e os pacíficos herdaram a terra, ele está falando dessa terra, da terra regenerada, da terra ditosa. É essa terra que vai progredir, que vai melhorar, que vai ser feito a separação do joio e do trigo. E aqui só reencarnarão os brandos e os pacíficos. Estão tendo as suas últimas oportunidades no planeta Terra todo aquele que tem em si a chaga da cólera, da violência, da irritação, do egoísmo. São as últimas oportunidades nesse planeta, porque Deus é misericórdia infinita. Eles terão a chance deles, mas em planetas mais inferiores, para que possam, se quiserem, desenvolver o brando e o pacífico em si, porque tem o livre-arbítrio. Podem insistir em continuar na violência, na cólera, se autodestruindo. Para o texto final, eu trouxe Colher e Garganta, está no capítulo 15 do livro O Espírito da Verdade, Chico Xavier e Wanda Vieira, e o Espírito é o Hilário Silva. Então ele traz para nós uma contribuição para que nós possamos entender e trabalhar em nós, e a importância de trabalhar em nós essa paz, esse equilíbrio, cuidando das palavras, os pensamentos,
Começar a educar os nossos pensamentos. Tudo é técnica. Ah, mas eu não consigo, mas o que eu faço com técnica? É como andar de bicicleta. Ninguém nasce andando de bicicleta. Nunca vi. Ou você pega a bicicleta, cai da bicicleta, volta a bicicleta, ou você não aprende a andar de bicicleta. Com os pensamentos é a mesma coisa. Ou existem técnicas nossas para desenvolver, ou não vamos conseguir. Fica aí o pensamento desgovernado. Caiu um texto sobre a natureza. A natureza é um ótimo momento de nós meditarmos. Meditar é contemplar. Parar para contemplar a natureza. Isso transforma a nossa mente e ela fica mais forte para tomar decisões. Vocês sabiam? A meditação. É impossível trazer um brando, pacífico para nós se nós não começarmos a meditar. E quando nós falamos em meditar, sempre vem aquela ideia, né, da mãozinha parada, mas não é só isso, isso é uma técnica. Há várias outras maneiras de meditar. Você sabe o que é meditar? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Todo mundo que está aqui, agora com o pensamento, está meditando. Meditar é estar aqui e agora. Desafio para os tempos de hoje. Porque a gente está sempre em qualquer lugar, menos onde nós estamos. Está no boleto, está no que nós vamos comer, está nos filhos, a gente está em todos os lugares. Quando nós estamos conectados, o que nós estamos fazendo é meditação. Muito interessante isso. Até lavar uma louça é meditação. Se nós estamos ali lavando a louça. Varrer a casa, quando estamos varrendo. Não adianta varrer a casa, lavar a louça com a cabeça lá no outro lugar. É na meditação. Mas tudo isso é meditação. Porque nós estamos doutrinando os nossos pensamentos e a nossa mente a estar aqui agora. E isso é benéfico para a nossa saúde. Nós vamos começar a tomar decisões com mais consciência. Nós vamos trazer qualidade para nossos neurotransmissores, que liberam os hormônios necessários para a nossa felicidade. Então olha a importância. Quanta coisa Jesus já dizia tempos atrás, em outras palavras. E hoje nós estamos aqui, estudando tudo juntos. Vamos para o texto final. O Espírito Hilário Silva diz assim: imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Queixa é vinagre. Censura é pimenta. Crueldade é veneno, mata. Calúnia é corrosivo. Conversa inútil é excedente enfermiço. Maledicência é comida deteriorada. Falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse o Divino Mestre: bem-aventurados os pacificadores. Usemos para com os outros o alimento da paz. Por quê? Estendendo paz aos outros, asseguramos a paz em nós mesmos. E com a paz, conseguimos possuir espaço e tempo terrestre em dimensões maiores, para que aprendamos e possamos realmente servir. Então, que possamos
trazer a qualidade dessas palavras para os nossos pensamentos, para que possa sair de nós sempre o melhor que nós já conseguimos entregar, trazendo benefícios para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. E tudo isso só depende da nossa vontade. Que o querido Mestre Jesus possa abençoar a todos vocês e que vocês possam, junto com Jesus, fortalecer cada vez mais o seu processo evolutivo. E muito obrigado. Até uma próxima vez.